muito boa tarde. Você que está na TV Tribuna, agora é hora do seu passeio no Rota do Sol. Você reconhece o cenário aqui atrás? Essa avenida comprida aqui que termina no mar é uma das mais bonitas da cidade de Santos, a Ana Costa. Eu estou no Monte Serra. Quanto tempo faz que você não visita este lugar, hein? Então fique comigo, porque são as histórias deste monte que eu vou mostrar no Rota do Sol de hoje. Veja aí. ...88 anos, todos vividos no Monte Serra. Esse morro é o melhor que tem na cidade de Santos. Melhor. Essa é a dona Mercedes, do chalezinho do lado da igreja, uma das moradoras mais antigas do morro. Nasceu em 1927, mesmo ano da inauguração do bondinho. Então era o cassino e a igreja. De dia rezavam e de noite jogavam. De dia rezava, à noite jogava. A 157 metros de altura, o Monte Serra pode explicar as origens de muitas tradições da cidade de Santos. Desde o primeiro milagre em 1615, durante a invasão de piratas holandeses. A capela, no alto do morro, teria sido o refúgio da população. Ajoelharam, rezaram a Nossa Senhora Montserrat, diz a lenda que após essa súplica veio uma força do céu e fez um desbarrancamento, soterrando os piratas. Dos tempos antigos aos dias de hoje, passado e presente se misturam neste lugar de fé e inspiração, onde muitas histórias continuam a ser escritas dia a dia, nos mais de 400 degraus da escadaria do morro. Nem as escadas hão de me cansar. Amo viver e reviver as histórias do Monte Serra. Que lindo! Parabéns, obrigado, olha, muito obrigado, parabéns. muito obrigado. Que lugar bonito, né? De muita fé e de inspiração também. Você acompanha com a gente o passeio de hoje do Rota do Sol, aqui no Monte Serra. Você vai conhecer as histórias deste lugar, da gente que mora aqui. Lá no alto já está seu Milton fazendo mover a engrenagem do bonde que vai nos puxar para cima. É um trabalho que faz há 27 anos. É uma terapia. É uma terapia. Se eu não tivesse um compromisso, eu estaria morto ou eu estaria da cama para o sofá. Porque você fica sem objetivo nenhum. E lá no bonde está a terceira geração da família que toma conta do complexo do Bondinho e do antigo cassino do Monte Serra, empresa que foi do avô de Paulo. Quer dizer que o seu avô que criou esse sistema de sobe e desce? Meu avô fazia parte de uma sociedade grande na época. Eram imigrantes espanhóis que se fizeram aqui em Santos. Como eles eram imigrantes, eles resolveram também fazer um cassino ao mesmo tempo. Então era o cassino e a igreja. De dia rezavam e de noite jogavam? De dia rezava, à noite jogava. E o dinheiro dava para a sociedade inteira. Aí em 1947 acabou o jogo e a sociedade começou a dar prejuízo. E o meu avô, o Manuel Valejo Pérez, comprou as ações dos outros sócios, né? E ficando só da nossa família. Que ele achava que o jogo ia voltar no Brasil. Enquanto o bondinho sobe e a vista do centro da cidade aparece, a gente vai contando as histórias deste monte, que na verdade começam alguns séculos antes da inauguração do bondinho e do cassino. Era ainda o século XVI, por volta de 1598, quando Nossa Senhora do Monte Serra veio para a cidade. Governador-geral do Brasil, chamado Dom Francisco de Sousa, ele era grande devoto de Nossa Senhora de Monte Serra. Ele que trouxe a devoção de Nossa Senhora de Monte Serra para Santos. Mas ele era português? Ele era português. E ele trouxe a santa da Espanha, da Catalunha para Santos.
Ele, apesar de português, ele era devoto de uma santa espanhola. Da Catalunha. Da Catalunha. E era um período em que a coroa de Portugal estava unificada à coroa espanhola. Mas os colonos que estavam aqui eram colonos mais fiéis ao rei português, né, já que era morto, e eles não gostavam muito dos espanhóis e, consequentemente, também não gostavam da santa espanhola. Os santistas da época eram mais devotos de Santa Catarina de Alexandria, que era a santa que ficava ali no outeiro. Mas foi durante uma invasão de corsários holandeses, em 1615, que os moradores da Vila de Santos subiram o monte e pediram a proteção da santa. Esses dois professores da Escola Técnica Aristóteles Ferreira, em Santos, produziram um curta-metragem para encenar, com os alunos, o milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat. Produzimos esse primeiro filme, né, pequeno filme, um documentário dramatizado, seria contando a história do milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat, que a tornou, o porquê que ela se tornou a padroeira de Santos, né, porque ela foi escolhida pelo povo santista para se tornar a nossa padroeira, porque muitas pessoas não sabem nem o porquê 8 de setembro é um feriado municipal. A história começa com um padre jesuíta, são as memórias desse padre, que seria o Padre Miguel, ele vai relatando o milagre, né? E a cena se desenrola a partir daí, dessas memórias dele. Começa com o ataque dos corsários, os corsários desembarcando, né? E a população apavorada procurando fugir. O que foi? O que foi? Os corsários holandeses estão próximos da vila. Vamos atacar em breve. Os protestantes calvinistas não terão a mínima piedade de nós. Reúnam os fiéis, reúnam o povo. Fujam todos para o Morro de São Jerônimo, o Morro da Vigia, que pertence a nós, os carmelitas. Lá está a ermida de Nossa Senhora do Monte Serrat, dos monges beneditinos, que não tem monastério, mas eu autorizo. Ficarei aqui para dar o viático aos doentes e às pessoas que não tiverem condições. Fujam, corram, ide! Existe uma cena mística, né, onde aparece a própria Virgem Maria intercedendo, pedindo a Cristo para que o milagre aconteça. E é quando essa turba de corsários já está subindo, né, os holandeses estão subindo o monte, e vai acontecer esse desmoronamento, essa avalanche de pedras que vai esmagar esses inimigos desses primeiros santistas que estavam aqui no século XVII. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha? Tem um desenho do Monte Serrat, inclusive, do século XVIII, que mostra a parte desabada, do comecinho do século XVIII. E a gente percebe que onde estaria o antigo caminho do Monte Serrat é uma mancha marrom no morro. Existem vários desenhos do monte, que os desmoronamentos do Monte Serrat são históricos, através dos séculos. Aquele que foi providencial. Além do deslizamento que deu origem à história do milagre, outros também aconteceram no monte. Em 1928, aconteceu um grande desbarrancamento de lama, de pedra, que foi uma das grandes catástrofes da história da cidade, né? Não catástrofe em termos de número de mortos, mas foi uma catástrofe que teve um impacto muito forte econômico, porque ele praticamente inviabilizou a Santa Casa, que era o grande hospital da cidade. Que era justamente ali, aqui nessa região aqui, né? Nessa região que a gente está vendo aqui. E aí, até se pensou, Rosana, a Câmara Municipal até aventou a possibilidade, veja, de demolir o Monte Serrat inteiro. A história da gruta. Isso que é bacana, Rosana. Tem uma história muito legal, que é quase que uma lenda também. Mas não é uma lenda, porque ela é comprovada. Existem fotos, inclusive, da entrada dessa gruta que os historiadores chamam de gruta colonial, refúgio colonial. E essa gruta existia, ela tinha bancos de pedra, tinha inscrições nas paredes. Isso até o começo do século XX, isso era comprovado e era visto. Quando teve esse desbarrancamento em 28, muito provavelmente a entrada da gruta foi soterrada, né? E quando teve esse concretamento, provavelmente essa entrada ela está justamente embaixo desse concreto. E no próximo bloco nós vamos percorrer as escadarias do Monte Serrat para mostrar as histórias dos moradores, dos mais antigos aos mais novos, como a Lavínia, não é isso? Rota do Sol volta já. Daqui a pouco, até já.